Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. 2 Samuel, capítulo 1. Eita Jesus. Aleluia. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, o título seria Os frutos de uma paternidade doente. Os frutos de uma paternidade doente. 2 Samuel, capítulo 1. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por tudo, Deus. Tudo que tem acontecido nessa noite. Pai, conforme eu tinha pedido para o Senhor mais cedo, Deus, delega os teus anjos sobre esse lugar. Pai, eu não tenho condições alguma de alimentar o teu povo, Deus, baseado no meu próprio conhecimento. Pai, somente o Senhor e através da palavra do Senhor que o teu povo pode sair daqui alimentado, fortalecido e fortificado. Pai, que o Espírito Santo do Senhor, Pai, venha falar através de mim, que o Senhor venha ser o professor e o ensinador nessa noite, meu Deus. Eu sou apenas um instrumento que será usado por Ti. Pai, fala com todos de maneira pessoal, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. 2 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 17. A gente vai ler do 17 até o 27. Diz assim a palavra do Senhor. Lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação ao arco, mandando que fosse ensinada aos filhos de Judá, ao qual se encontra escrita no livro de Jassar, ou no livro dos justos. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes? Não o noticies em Gate, nem publicareis nas ruas de Ascalon, para que não se alegre as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem tenhais campos que produzam ofertas. Pois aí foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da carne dos valentes, nunca se retirou o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos em vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata e de delícias, e que adornava os vossos vestidos com ornamentos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja! Jonatas foi morto nos teus montes. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão querido me eras! Maravilhoso me eras o teu amor, mais maravilhoso do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Até aí. Pode se assentar. Eita Jesus. Vamos lá. O Espírito Santo me dá umas mensagens de vez em quando que até eu fico com medo. Mas vamos lá. Nesse contexto aqui dessa passagem, para a gente voltar um pouquinho para a gente entender a mensagem. Nesse contexto, Davi, ele estava fugindo de Saul. Então, nesse lugar que Davi está, ele está na cidade de Ziclag, na terra dos filisteus, onde ele pediu asilo para o rei dos filisteus, que é o rei Aquis, ou rei Aquis, dependendo da pronúncia. Ele tinha pedido para ficar lá porque Saul estava perseguindo ele. A história é o seguinte: Saul tinha ido para a guerra contra os filisteus. Davi ia junto com o rei Aquis, ou rei Aquis, mas só que ele tinha planejado o seguinte: olha, quando o rei dos filisteus estiver no meio da batalha, enquanto Saul ataca pela frente, nós atacaremos por trás. Mas os comandantes, mas os conselheiros do rei dos filisteus perceberam que alguma coisa estava diferente. Então eles orientaram o rei dos filisteus para que deixasse Davi ficasse em casa. Pedisse para que Davi retornasse à cidade de Ziclag, que não era necessário que Davi pelejasse contra Saul, porque o número dos filisteus era maior do que o número dos soldados de Israel. Então Davi não teve muita escolha, teve que obedecer, teve que voltar para casa. Voltando para casa, ele descobre que suas mulheres e seus bens
foram saqueados pelos amalequitas. Até aquela passagem que Davi vai lá na terra dos amalequitas, toma tudo de volta e Deus é glorificado. Então é nesse contexto que Davi está. Davi está na cidade de Ziclag, já com suas mulheres e seus bens conquistados, e ele espera notícias da guerra de Israel contra a Filistia, né? Ele espera notícias. E de repente, um pouquinho antes, nesse texto, no capítulo 1 mesmo de 2 Samuel, a Bíblia fala que chega um amalequita para avisar a Davi que o rei Saul havia morrido. Mas o amalequita conta uma história diferente da realidade. A história de verdade é que o rei Saul estava no meio da guerra, a arca do Senhor já tinha se perdido, todos os sacerdotes já estavam mortos. Saul fica desesperado ao ver o seu filho Jonatas morrer pela mão dos filisteus. Então, Saul, desesperado, pede para o seu escudeiro que o escudeiro mate ele. Ele fala assim, escudeiro, a gente vai perder mesmo? Pega a sua espada e avança contra mim, eu não vou te resistir. E o escudeiro, com medo de Saul, ou do que poderia acontecer com ele, ele não faz nada. Então Saul, não tendo o que fazer, ele pega a sua própria espada e se mata com ela. E o escudeiro também, nervoso com a situação, como é que eu vou explicar para as pessoas que ficaram que o rei Saul morreu, sendo que eu estava lá para proteger ele? Então o escudeiro também se mata com a sua própria espada também. Essa é a verdade. Mas o amalequita chega para Davi e conta uma outra história. Fala assim, Davi, eu estava passando e realmente vi que o exército de Israel foi abatido e encontrei Saul moribundo numa parte lá da região onde aconteceu a guerra. Então Saul pediu para que eu o matasse, porque ele não iria sobreviver mesmo, então que ele queria morrer com honra, ele queria morrer pelo menos de uma forma honrosa. Essa foi a história que o amalequita contou para ele. Mas por que esse amalequita contou essa história? Porque todos sabiam da confusão, da perseguição que Saul tinha contra Davi. Todo mundo sabia. Então esse amalequita, contando essa história, achou que se eu contar essa versão, o rei Davi, até então não era rei, mas se tornaria rei. Então o rei Davi ficaria muito orgulhoso de saber que eu, pelas minhas mãos, eliminei o inimigo de Davi, e quem sabe ele me dá alguma recompensa, alguma prata, algum ouro, quem sabe até mesmo ele me nomeia como ministro de alguma coisa ou como general da sua tropa. Mas não foi isso bem que aconteceu. Davi ficou muito triste com a notícia da morte de Saul e de Jonatas, e por ele ter falado que ele matou, por entre aspas, misericórdia, Saul, então Davi manda que esse amalequita também morresse. Porque como pode, aí Davi fala um pouquinho antes desse texto, fala assim, como pode você ter levantado a mão contra o ungido do Senhor? Então Davi manda os seus servos matarem a pessoa que supostamente, entre aspas, matou o rei Saul. Né? Eu acho que essa foi a pior mentira que ele contou na vida dele, porque custou a vida dele. Custou a vida dele. Isso me faz aprender o seguinte, no começo do ministério, do reinado de Saul, Deus dá uma ordem para Saul, fala assim, Saul, você vai até a terra do rei Amaleque, você vai matar todos os amalequitas, é uma ordem. Por misericórdia, por desobediência a Deus, Saul poupa a vida de alguns amalequitas, poupa alguns, e resolve capturar o rei e pegar alguns bens, algumas posses, os melhores bois, as melhores cabras, para trazer para Israel. E dentro desse contexto que vem aquele famoso texto, né, que é melhor obedecer do que sacrificar. Isso eu aprendo o seguinte, que uma hora ou outra, o meu passado mal resolvido vai voltar para me assombrar. Esse aqui é o passado de Saul. Saul não resolveu como deveria resolver. Então o seu passado voltou para assombrar ele. Mas não somente esse. Mais para frente, no livro de Esther, todo mundo aqui conhece o personagem Ramã, né? O Ramã foi aquele líder que perseguiu os israelitas na terra de Suzã, lá na Pérsia. Então Ramã é descendente direto dos amalequitas. Então se Saul matasse todos os amalequitas, Esther não passaria o aperto que passou e muitos judeus estariam vivos, não precisavam morrer na guerra que teve naquela região. Mas por que eu estou falando isso? Lá em 1 Timóteo 3,12 diz assim, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Como eu falei no começo da mensagem, que o tema dessa mensagem seria frutos de uma paternidade doente. Aqui nesse texto que acabamos de ler de 2 Samuel,
Davi faz uma declaração muito bonita no funeral, tanto de Saul como de Jonatas, falando que eles eram mais rápidos do que as águias e mais fortes do que os leões. Isso me faz entender o seguinte, que o Saul ele era muito bem visto, claro que figurativamente falando. Saul era muito bem visto aos olhos do povo. Saul era muito bem visto aos olhos fora da sua casa. Mas quem são os frutos de Saul? São os seus filhos. Então a gente vai ver nos frutos de Saul como é que era a relação dele com a sua família. Lá no contexto do Antigo Testamento, ocorria em duas situações o nome. Ou seja, as pessoas davam nome às crianças em duas situações. Na primeira situação é alguma coisa relacionada ao nascimento. Quando alguma coisa acontecia no nascimento da criança, como por exemplo, quando Raquel, esposa de Jacó, vai ter o último filho dela, que é o Benjamim, a Bíblia fala que ela está em trabalho de parto, ela perde muito sangue, e por causa daquele nascimento difícil dele, daquele parto difícil, ela morre por causa do nascimento de Benjamim. Mas ela fala assim, que esse meu filho se chame Benoni, né? que significa o filho do meu sofrimento. Então, se esse nome ficasse como Benjamim, ele seria conhecido como aquele que matou a sua própria mãe quando nasceu. Então, Jacó ele cortou esse nome e colocou o nome de Benjamim, que significa filho honrado, ou filho da mão direita. Então, baseado nesses eventos do nascimento. Ou outra situação que é dada o nome, é quando acontecer alguma coisa importante em Jerusalém ou Israel. Como, por exemplo, quando a arca do Senhor, nesse contexto mesmo que eu acabei de falar, quando a arca do Senhor se perde na mão dos filisteus. O filho de Finéias, o sacerdote, nasce prematuramente, quando a esposa dele recebe a notícia, olha, a arca do Senhor se foi. Todos os sacerdotes morreram, inclusive seu marido. A Bíblia fala que o sacerdote, ele, com um susto, ele cai para trás da cadeira, quebra o pescoço, e a mulher dele tem um parto prematuro. E ela coloca o nome do filho de Icabô, ou Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. Então, dentro desses dois contextos que é colocado o nome do nascimento das crianças. E quando não acontecia nenhuma coisa nem outra. Quando a criança nascia normal, direitinho, bonitinho, sem problemas do parto, ou quando não acontecia nada em Israel. Acontecia o que acontecia como sempre. A criança era registrada no templo 8 dias depois. A criança nascia, 8 dias depois era apresentada no templo. E os judeus tiravam esse período de 8 dias para orar e jejuar, para dar um nome às crianças. Ele tirava esse período de 8 dias para buscar a Deus e qual seria o nome da criança. Porque, inevitavelmente, de acordo com o nome, seria o futuro da criança. Como, por exemplo, o nome Isaac. Isaac significa riso. Se a gente for estudar a história de Isaac, o filho de Abraão, foi um menino tranquilo que não deu nenhum problema para o seu pai. Pelo contrário, deu até alegria e felicidade para ele. Em contrapartida, o nome Jacó, que é filho de Isaac, deu muito problema. Jacó significa enganador, que significa trapaceiro. E boa parte da vida dele foi isso que aconteceu na vida dele. Ele trapaceiro, ele roubou, ele enganou, ele mentiu. Então, o nome era, na verdade, uma profecia dada àquela pessoa. Então, o meu nome, Diogo, significa aquele que ensina. E é verdade, eu gosto muito de ensinar. Eu tenho prazer de ensinar. Então, sem querer, as pessoas já decretaram meu futuro é através do nome. Então, baseado nisso que a gente vai estudar 3 filhos, ou 3 descendentes de Saul. O primeiro descendente que a gente vai ver é Jonatas, filho de Saul, filho mais velho, filho primogênito. O nome Jonatas significa Deus me deu. Esse é o significado do nome Jonatas, Deus me deu. Então Jonatas, ele era o primogênito, ele era o mais aguardado, por ser o primeiro. Ainda mais na família real, o primeiro filho que se espera é um filho homem, para dar sucessão ao reinado do pai. Então Jonatas era muito esperado. E consequentemente também o primeiro filho era esperado porque ele poderia ser o Messias, poderia ser o guardião, poderia ser o libertador de Israel. Jonatas era o braço direito do pai, seria seu sucessor direto. Saul, todo mundo sabe que Saul era conhecido por sua rebeldia. E Samuel, por diversas vezes, advertiu Saul por causa da sua rebeldia diante de Deus. Aqui, a figura de Jonatas simboliza a figura do filho mimado, que tudo que ele tem, tudo que ele quer, tudo que ele deseja, os pais concedem. Por ser o primeiro filho, por ser o filho mais esperado,
E aqui eu quero fazer uma observação que, infelizmente, muitas pessoas fazem tudo que os filhos querem fazer, por inúmeros motivos, por ser o filho mais esperado, por ser o filho predileto, por ser o filho mais desejado, independente do motivo. Muitos pais fazem toda a vontade dos filhos e faz com que eles não tenham limite. E isso é muito perigoso, porque se eu ou se você dar tudo o que os nossos filhos querem, sem dar nenhum tipo de limite, eles vão crescer literalmente sem limite. Eles vão pensar que o mundo é a casa deles. Se a casa deles não tem limite, o mundo também não vai ter. O mundo é obrigado a fazer o que eu quero fazer. O mundo é obrigado a fazer de acordo com a minha vontade. E Davi, infelizmente, experimentou isso também com seu filho Adonias. Lá em 1 Reis 1, 5 e 6 diz assim: Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Ragite, começou a divulgar: Sou eu que vou reinar no lugar do meu pai. Arranjou para si carros e cavalos, e além de 50 homens, 50 guardas, que foram correr diante dele. Seu pai Davi, enquanto viveu, jamais repreendeu, dizendo: Por que fizeste isso? Ele era um homem extraordinariamente belo, e havia nascido depois de Absalão. Então, o que eu acabei de ler, Davi nunca repreendeu seu filho. Davi nunca disse para Absalão. Para Absalão? Não, Adonias. Absalão também. Para Adonias: Adonias, por que você está fazendo isso? Você sabe que isso é errado, meu filho. Você não pode fazer isso. A Bíblia fala que enquanto Davi viveu, ele nunca repreendeu. E no final da vida de Davi, Adonias foi que levantou uma rebelião contra o próprio pai. Porque como ele não tinha nenhum limite dentro da sua casa, como seu pai era o rei, o responsável pelo Israel, vou fazer o que eu quero ser rei, e pronto. Mesmo ele sabendo que Davi já tinha decretado que Salomão fosse o rei, o futuro rei de Israel. Mas Adonias falou assim: não, eu vou ser rei e serei rei. Ele levantou realmente um motim contra o seu irmão e contra todos aqueles que eram favoráveis a Davi nesse sentido. Jonatas teve o mesmo destino do seu pai. Como estava caminhando com um rebelde, teve o mesmo destino. E é verdade. Jonatas teve a mesma morte do pai. Jonatas morreu na guerra que não era dele. Jonatas morreu da mesma forma. Então, se eu ando com um rebelde, eu também vou ter o mesmo destino, vou ter a mesma sentença do rebelde. A mesma coisa. Isso me faz pensar que tipo de pai ou que tipo de mãe eu estou sendo para o meu filho. Será que eu estou sendo um pai muito liberal? Será que eu estou evitando problemas para mim? Eu estou muito cansado do trabalho, eu não quero encheção de saco, não quero perturbação na minha cabeça. Faz se quiser, faz, só não me enche a paciência não. Então esse mostra o primeiro fruto de Saul, que foi Jonatas, que simboliza aqui, que tipifica o filho mimado, o filho que quer tudo, e tem tudo o que quer sem ter nenhuma repreensão do pai. Outro fruto de Saul chama Isbosete. Isbosete significa homem de vergonha. O significado: Isbosete não era o segundo na linha de sucessão do trono. Muito possivelmente Isbosete era o caçula dos homens, dos filhos de Saul. Como não tinha nenhuma atenção do pai por ser o mais novo, por ser o caçula, foi totalmente desprezado pela criação do pai e da mãe. Por não ser o orgulho da família e por não ter direito à sucessão ao trono direto, era a vergonha da família e se tornou um filho fraco. Então Isbosete aqui representa o filho desprezado, o filho que não atende às expectativas do pai ou da mãe. Aquele filho que, por exemplo, o pai ou a mãe tem uma expectativa. O pai queria ser, por exemplo, pegar um exemplo assim qualquer, poderia ser qualquer outra profissão. O pai queria ser militar, por exemplo. O pai não conseguiu ser militar por qualquer situação da vida, não conseguiu. Mas ele quer que o seu filho seja militar de qualquer maneira. Ele quer que seu filho entre para as forças militares de qualquer maneira. Então ele tenta realizar o seu sonho no seu próprio filho. Ou a mãe queria ser advogada, queria ser médica, queria ser qualquer outra coisa que não conseguiu. Então a mãe coloca as suas expectativas na filha e faz o que for possível e necessário para que ela viva o sonho da própria mãe. Mas infelizmente todo ser humano é diferente. Todos nós temos uma missão, todos nós temos um jeito, um comportamento diferente. Lá em Gênesis 50, Jacó vai descrever pessoalmente cada um dos seus filhos.
E todos os 12 filhos de Jacó eram todos diferentes. E tinha a mesma criação, pelo menos do pai. Era o mesmo pai, embora as mães eram diferentes, mas a criação era do pai. Era o mesmo pai. Ainda assim eram todos filhos diferentes. Então, com a morte do pai e dos irmãos na guerra, ele se torna um novo rei. Possuindo uma nação inteira a seu serviço, ainda assim ele não tinha ideia do poder que possuía. Então, como Saul morreu e todos os irmãos, ele seria o próximo rei da linha de sucessão. Ele se torna o rei. Mas acontece o seguinte: como Isbosete não tem força, como Isbosete não aprendeu a liderar a sua própria vida, ele foi capacho de outra pessoa. Ele foi capacho do general Abner. E a Bíblia fala lá em 2 Samuel 3, 7, 8 e 11, diz assim: teve Saul uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Perguntou Isbosete a Abner, Isbosete que já era rei: por que tivestes relações sexuais com a concubina do meu pai? Então se irou muito Abner por causa das palavras de Isbosete e disse: por acaso eu sou um cachorro de rua a serviço de Judá? Eu ainda faço beneficência à casa de Saul seu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi. Contudo, me queres culpar por causa desta mulher? E nenhuma palavra pôde Isbosete responder a Abner, porque ele o temia. Então Isbosete aqui ele era rei de Judá, rei de Israel, na verdade, né? Nesse caso aqui, Isbosete ele era rei sobre 10 tribos, Davi era sobre 2. Ele tinha a maior parte do domínio de Israel. Abner era só um empregado. Abner era só um comandante que poderia ser facilmente descartável ou substituído. Mas Isbosete teve uma educação opressora. Os pais oprimiram Isbosete a tal ponto que ele perdeu o sentido de autoproteção por outras pessoas. Quem não conhece uma pessoa que foi tão oprimida pelos pais, ou até pode ser até você mesmo, que foi tão oprimida, que chega uma outra pessoa da rua, ou uma outra pessoa que não tem nenhum tipo de laço familiar, que fala um pouco mais forte, que fala um pouco mais duro, a pessoa, ela se recolhe, ela se retrai. Porque na sua família, no seu âmbito familiar, ela não aprendeu a se defender. Ela não foi ensinada dessa forma. E infelizmente, Isbosete não pôde se defender, porque não foi ensinado dessa maneira. Não foi ensinado a autodefesa. É aquela mesma história do elefante e o banco. Não sei se os irmãos já viram uma imagem na internet, tem um elefante preso numa cadeira de plástico, uma cadeira branca. Se os irmãos nunca viram, é um elefante enorme, um elefante adulto, preso numa cadeira branca de plástico. Ele fica ali parado, quieto, o elefante. Ele não sai de jeito nenhum. Por quê? Porque desde quando o elefante era filhote, ele foi preso, amarrado num toco de ferro. E todas as vezes que o elefante tentou sair daquele toco, ele não conseguiu. Então, na mente do elefante, ele pensa o seguinte: olha, não vou poder sair, porque isso aqui é mais forte do que eu. E quando ele cresce, o elefante pensa da mesma maneira com a cadeira branca. Não posso sair daqui, porque essa coisa, que eu não sei o que é mais forte do que eu. Embora o elefante é infinitamente mais forte do que uma cadeira de plástico. Mas por que ele não consegue sair? Porque ele foi doutrinado na sua mente, desde quando era pequeno, que ele era fraco, que ele não podia se defender, que ele não podia ir além do que aquela situação. Então essa era a figura de Isbosete. Era um rei fraco, era um filho fraco. Outro fruto de Saul, na verdade não é filho, é neto, que é o Mefibosete. O nome Mefibosete significa exterminando o ídolo. O nome Mefibosete significa exterminando o ídolo. Eu acredito que Jonatas colocou esse nome no menino, no sentido de querer ser um conquista-terras dos filisteus, das terras vizinhas, que eram todas idólatras. Eu acredito nessa forma. Mas a Bíblia fala que Mefibosete, aos 8 anos, tem um acidente. Mefibosete, ele estava nos braços da sua ama, da sua babá. A babá vê que os filisteus estão chegando, dentro desse contexto que eu acabei de ler. Estão chegando, a babá parece que se descuida. A Bíblia não entra em detalhes, mas os estudiosos falam que a babá caiu sobre o menino. Então o menino quebrou as 2 pernas. Menino de 8 anos, então ele nunca mais pôde andar. Então Mefibosete ele se torna coxo de ambas as pernas, das 2 pernas. Então, a partir disso, ele nunca mais pôde fazer nada sozinho. Ele sempre foi dependente, sempre foi necessitado.
não podia fazer nada sem a ajuda de alguém. Então a figura, antes de falar da figura dele, em 2 Samuel 9,13 diz assim: morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre na mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Mefibosete é a figura do filho que depende, que é dependente, não sabe fazer nada sozinho, tem bloqueios na sua mente que impede de romper coisas simples da vida. É aquele tipo de pessoa, ou é aquele tipo de filho, que não sabe resolver nada sozinho. É aquele tipo de pessoa que se mandar fazer alguma coisa na rua, ele não sabe fazer. É aquele tipo de filho que, vamos supor, se precisar trocar um gás, não sabe trocar um gás. É aquele tipo de pessoa que, se precisar trocar um chuveiro, uma resistência, não sabe fazer. Porque ele sempre precisa da ajuda de alguém para fazer as coisas simples da vida. Ele não sabe lidar com problemas comuns, mas sempre precisa da ajuda do pai e da mãe. Mefibosete também tipifica ou simboliza pessoas com traumas emocionais. É aquele tipo de pessoa que não tem uma boa convivência com a família. É aquele tipo de pessoa que, quando está em casa, é cada um num canto. É aquele tipo de pessoa que cada um num quarto. É aquele tipo de pessoa que não tem interação social com a própria família. É uma tristeza, é um tormento, dias de festa. Por exemplo, Natal, Réveillon. Festa de família, então, é uma sofrência. Por quê? Porque Mefibosete é coxo dos pés. Mefibosete é coxo. Nesse caso aqui, no nosso caso, não é literalmente, é figurativamente. Como, por exemplo, outra coisa. A Bíblia fala aqui, que eu acabei de ler em 2 Samuel 9,13, fala que Mefibosete estava na presença do rei. Mas ainda assim ele era coxo, das duas pernas. Trazendo isso para a nossa realidade, o que significa isso? O palácio aqui é a igreja. O rei aqui, Davi, tipifica Jesus. Não, a pessoa é cristã, a pessoa é salva, é crente, mas ainda assim ela tem barreiras na sua vida pessoal, ela tem limitações na sua mente, ela não consegue romper coisas bobas da vida, ela não consegue. Ela sempre vai precisar de alguém para poder ajudá-la em coisas simples da vida. Na vida cristã, é o tipo de pessoa que sempre vai precisar de alguém que vai precisar levar ela junto com ela. Aquele tipo de pessoa, vamos embora, vai. Aquela coisa assim, vai, pelo amor de Deus, vai. Se não tiver alguém ali para empurrar, para ajudar, a pessoa não vai. Então, Mefibosete tipifica esse tipo de pessoa. É uma pessoa fiel, uma pessoa salva, uma pessoa santa, mas infelizmente tem coisas na sua mente, tem coisas no seu coração que impedem de romper. E infelizmente, quantos Mefibosetes existem em nossas igrejas? Infelizmente. Eu realmente não sei em qual perfil desse você se encaixa. Eu não sei se você se encaixa na figura de Saul. Independente se você é mãe, se você é pai, se você é filho. Eu não sei se você se encaixa na pessoa de Saul, na pessoa rebelde, que sempre é rebelde diante de Deus, que nunca faz o que Deus pede, quando faz, não faz direito, ou não faz o que Deus mandou. Eu não sei se você é a pessoa de Jonathan, uma pessoa mimada, que tudo tem que ser feito do seu jeito. Tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito eu não quero fazer, não faz, não quero. Ou se você é da figura do Isbosete, você é aquela pessoa deprimida, aquela pessoa que ninguém me ama, ninguém me quer, que todo mundo é melhor do que você. Ou não sei se você é essa pessoa, eu não sei se você se enquadra na pessoa de Mefibosete. Que você é santa, que você é salva, que você realmente, se Jesus vier agora, você vai para o céu. Mas infelizmente você tem áreas na sua vida que você não consegue romper. É aquele tipo de pessoa que, quando era do mundo, ela tinha os seus problemas. Jesus, quando ela aceita Jesus, Jesus quebra esse pacto de maldição. Jesus quebra, anula toda a maldição. Mas por causa dos nossos pecados, mas por causa do nosso querer voltar a viver uma vida ímpia, ou termos pecados de estimação, infelizmente, maldições que foram quebradas retornam para nós. Não porque Jesus não é todo poderoso, mas porque queremos ter um pecado de estimação. E infelizmente vamos encontrar muitos crentes na igreja que são salvos, que se morrerem agora ou que se Jesus voltar, vão para o céu. Mas vai para o céu capengando, vai para o céu assim, sendo arrastado. Vai para o céu, vai para o céu. Mas vai para o céu assim, Meu Deus, eu entrei, mais um pouquinho e fico de fora. Vai para o céu, mas vai entrar ali, raspando. Eu não sei em qual figura dessa se encaixa, mas se eu pudesse dar um conselho
Para os pais, seja ele o marido ou a esposa, um conselho baseado, obviamente, na palavra de Deus, porque eu não sou pai, muito menos mãe. Meu conselho seria o seguinte: não seja como Saul. Não seja um pai rebelde aos olhos de Deus. Seja um pai pautado nas Escrituras. Seja como Jesus Cristo. Porque todos os filhos de Jesus Cristo são santos, obedientes e amam a Deus. Que o nosso molde, que o nosso padrão seja o Senhor Jesus Cristo. Não seja Saul. Não gere em sua própria casa, de seus filhos mesmo, ou filhos espirituais. Não gere pessoas mimadas como Jonatas. Não gere Isbosete também, uma pessoa fraca na fé. Não gere pessoas fortes espiritualmente. E não gere também Mefibosetes, pessoas que são dependentes de você para tudo. O pastor sempre fala, que existem pastores que fazem questão de que um membro dependa dele para tudo. Não seja assim. Não forme pessoas, não forme filhos espirituais dependentes de você. Porque querendo ou não, isso pode se virar contra você. Isso sempre se vira contra aquele que faz isso. Sempre se vira. Amém? Bom, até aqui Deus falou. Espero que os irmãos tenham recebido a mensagem de maneira como eu recebi. Deus falou muito comigo nessa mensagem. Muito comigo nessa mensagem. Eu espero que os irmãos realmente tenham recebido essa mensagem, que essa mensagem tenha caído no vosso coração como uma semente num terreno fértil. Em nome de Jesus. Amém? Pastor. Glória a Deus. Jesus estava tão bom, né? Que mensagem. Meu Deus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Vocês entenderam a mensagem, irmãos? Ele usou um estado físico, material, para explicar algo espiritual. Amém? Glória a Deus. Essa última foi tremenda, hein? Mefibosete. Comia na mesa do rei, mas era coxo. O que isso simboliza, irmão? Muitos crentes que são salvos em Cristo Jesus, estão salvos. Comem na mesa do Senhor Jesus, que é o Rei, mas são coxo. São coxo. Meu Pai, meu Jesus, nosso Deus, aleluia. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos do Senhor, ó Pai. Precisamos do Senhor na nossa vida mais do que nunca.